Fala Legião X, estamos de volta para mais um bloco aqui do X versus X a respeito da nossa crise hídrica, né, pessoal? Aí bastante procurada aí nas buscas da internet. E estamos aqui agora para falar sobre o papel e a relação da água com a energia, ou seja, a energia que depende da água, a água que depende, né, de questões ambientais, questões climáticas, isso gera também reflexos energéticos, então a gente veio fazer aqui um debate para vocês a respeito dessas temáticas, né, Zé Bonner? Muita coisa a falar, né? Perfeitamente, a gente tem que dar aí, né, um destaque grande ao estado de São Paulo, né, Thiago? Que é, na verdade, onde surgiu... Nós temos essa aula aqui, né? Sim, já é bom que a gente sugere Seca de São Paulo. Seca de São Paulo com o nosso mestre aqui, Thiago, que ele explica a logística do estado. E é bem legal a gente ressaltar aqui sempre esse contraponto. Se é crise de falta d'água ou se é crise de abastecimento hídrico. Há uma diferença. Nós estamos sem água, acabou a água, para onde foi a água? Ou a água não está chegando até onde ela deve chegar, com aí, né, a gente pode falar do abastecimento domiciliar, né, Thiago? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiramente, o que o aluno X ele precisa entender? Qual é a relação que a água, no caso brasileiro, tem com a questão energética? Porque a galera está falando de falta d'água e está afetando diretamente nosso bolso. Estamos com raiva. Não se pode mais dormir com ar ligado. Eu estou dormindo com meia molhada, né? Que vocês sabem, é uma estratégia do pessoal aqui de Bangu. Liga o ventilador na meia e você sente frio a noite toda. Isso não é legal. Você é de Bangu, Zé? Sou de Bangu, mano. Eu nasci no Leblon, cara. Não conheço Bangu, não. Não sofre desse mal. Agora, pra gente esclarecer isso aí, Thiago, o que o aluno pode relacionar, no caso brasileiro, a dependência que o setor energético tem do fornecimento hídrico? Isso tem até a propaganda agora passando, né? Tem a atriz global aí falando que quando chega um determinado ponto, não houve produção suficiente para poder atender a demanda, e eles estão cobrando agora um patamar mais alto, o tal da faixa vermelha, né? Ou seja, as pessoas estão pagando, né, pela energia que consumiam antes um valor maior. E por que isso acontece? Porque você tem uma questão hídrica, né? Existe, né, uma redução nos níveis dos reservatórios que são usados para a produção de eletricidade também, para o seu abastecimento e também para a eletricidade. E o Brasil, né, gente, tem uma dependência brutal em relação à hidroeletricidade especialmente, né? E aí eu vou dar uma passada com vocês aqui, né, em relação às 10 maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Você vê imagens aí. A maior usina brasileira é a usina de Itaipu, que fica, né, no Rio Paraná, e tem uma capacidade aí de 14 mil megawatts. Foi durante muito tempo a maior usina hidrelétrica do mundo. Foi ultrapassada recentemente pela usina de Três Gargantas, na China, né? Vemos aí em seguida a usina de Belo Monte, ainda não concluída, que tem no Rio Xingu uma capacidade de 11.233 megawatts de produção, né? Essa aí é uma usina que gera muitos confrontos, né, discussões, né, porque a respeito, né, da sua superfície de alagamento. Você tem em terceiro lugar a usina hidrelétrica de Tapajós, que fica no Rio Tapajós, com 8.381 megawatts de produção. A usina de Tucuruí vem na quarta posição, né, pessoal, no Rio Tocantins, onde você tem ali a produção de 8.370 megawatts. Depois nós temos a usina de Santo Antônio, que fica no Rio Madeira, em Rondônia, com 3.300 megawatts, daí já cai bem essa capacidade. Sexto lugar, da Ilha Solteira, que fica no Rio Paraná, 3.444. Usina hidrelétrica de Giral, no Rio Madeira, em Rondônia, 3.300 megawatts. Usina hidrelétrica de Xingó, que vai pegar o Rio São Francisco, né, já naquela lógica ali do Nordeste, com 3.162 megawatts. Usina hidrelétrica de Paulo Afonso 4, né, também no São Francisco, com 2.462 megawatts. E a décima, a usina hidrelétrica de Jatobá, também no Rio Tapajós, com 2.338 megawatts. Então você percebe aí, né, pessoal, uma produção hidrelétrica fantástica, né? Temos no Brasil, né, uma estrutura hidrelétrica bastante avantajada. Porém, quando existe, né, uma escassez hídrica, nós percebemos que, né, a possibilidade de produção de água torna-se menor. E aí cria-se aquela dualidade, né? Tem a agricultura, tem a indústria, tem a população consumindo água. Tem a agricultura, tem a indústria e tem a população consumindo energia. E aí quando você gera esse confronto, né, obviamente, muita procura, muita demanda, o preço tende a
subir. Como o governo não tem condições de fornecer mais energia nesse momento, o que é um gargalo de infraestrutura, né? Devemos apontar esse defeito na nossa infraestrutura brasileira, né? A gente percebe que a solução é o quê? Aumentar o imposto e aí você paga uma conta de luz mais cara em virtude da incapacidade do governo em fornecer mais energia e mais água, né, Zé? Isso é uma realidade problemática no Brasil, né? Isso é um grande problema. E aí, para o aluno nosso que está assistindo essa aula para fazer vestibular, eu gostaria de fazer 2 links. O primeiro, Thiago, teve um dia que quase que eu briguei com o aluno, porque ele falou que a usina de Belo Monte fica no Amazonas. Só para lembrarmos que fica no Pará, no Rio. Eu fiquei nervoso com ele. Ele, não, falaram que... Gente, é a floresta, mas o estado é outra coisa. Pelo amor de Deus, né, gente? Geografia é tudo, hein? Por favor, vamos lá. Agora, sobre essa questão que pode vir na prova, aí eu fico muito preocupado com o meu aluno. Por que a energia tá mais cara, mas você tem energia? Porque o aluno fala, calma aí, não tem energia, eu tô pagando mais, mas a energia chega lá em casa. Aí a gente deixa de lado a hidrelétrica e começa a usar a termoelétrica. Então por que a gente está pagando mais tributos para que as termoelétricas elas comecem a funcionar? Aí vem os vestibulares. O que eles adoram? A termoelétrica ela tem um índice de poluição muito maior. Então provoca o quê? Maior impactos ambientais. Então a questão hídrica ela não para só em hidrelétrica e fornecimento energético. Ela vai tangenciar as fontes alternativas, que podem ser limpas ou não. No caso da termoelétrica, ela é uma fonte suja. E aí a gente pode linkar mais uma vez a 2 pontos. A primeira é onde eu moro, porque nós temos localidades que essa luz não sofreu esse aumento de forma tão abrupta. E o desmatamento, né, Thiago? Então a gente pode tentar levar para o nosso aluno aí esse esclarecimento. Todos os estados tiveram aumento até a bandeira vermelha? Não. O estado de Roraima e o estado do Amazonas estão na bandeira amarela, que é uma intermediária, né? Então não é uma conta tão cara assim que nem a nossa. Você paga uma média de R$ 2,50, a gente está pagando R$ 5,50. Então é bem mais caro aí, então você já fica mais nervoso. E onde nós estamos, Thiago? Nós estamos exatamente no Sudeste. O que a gente pode levar para o nosso aluno? Na zona de aglomeração, né? Aglomeração. Sim. A área industrial, que o nosso mestre acabou de falar aqui, gente. Nós estamos duelando diretamente com a indústria. Não tem como vencer, pessoal. Não tente vencer. Você não vai vencer. Você não é prioridade diante do capital industrial, isso é fato. Eles patrocinam as campanhas políticas e, obviamente, né, pessoal, eles vão ter vantagens nesse momento, né? Lembremos aí, né, do exemplo da cidade de Araras, em São Paulo, onde, né, um beijão pro pessoal de Araras que manda várias mensagens pra gente. Lá a Nestlé, ela se apodera da água da cidade e ela paga metade da conta das pessoas, ou seja, metade da conta de água da população é paga pela Nestlé. Poxa, mas que legal, que ótimo. Não, não é ótimo. Na verdade, isso é uma barganha com a prefeitura local para que a Nestlé possa ter prioridade diante, né, do consumo de água, ou seja, a água é dela. Ela distribui para a galera poder consumir e a galera tem a metade da conta paga. Mas e agora no momento de escassez? O que está acontecendo? Não falta água para a Nestlé, sem dúvida alguma, mas falta água para a população e a população paga mais caro, né? Ou seja, existiu ali uma influência política, né, com esse capital empresarial que consegue barganhar condições melhores, né? Temos aí até dados da questão, falando da Nestlé, né, até para puxar um gancho aqui, né, em relação ao cenário internacional, na Califórnia você está passando pela pior crise hídrica da história. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Só que a Nestlé continua fabricando 400 milhões de galões de água por ano. Ou seja, ela não reduziu sua produção. Ela continua mercantilizando a água, né? Enquanto que a população passa por privações. Então a gente percebe aí, né, Zé, que o capital ele tem uma influência pesada nessa questão. E, como o Zé falou, né, com a questão da termoeletricidade, os tributos aumentam mais ainda. Os problemas ambientais se agravam. Zé, desculpa, eu queria só fazer um link também, porque o pessoal fala assim, energia limpa, hidrelétrica é limpinha. Gente, hidrelétrica não é limpinha, ela gera problemas graves, como alagamentos, né? Perda de solos agrícolas, perda, né, de floresta, de fauna, flora, populações ribeirinhas, mas tem a questão grave, é a eutrofização, Zé. Você tem uma usina no norte chamada usina hidrelétrica de Balbina, que ela é considerada hoje uma das mais sujas do mundo. Balbina, ela alagou uma área florestal que entrou em decomposição, processo de eutrofização, né, pessoal? Que a biologia analisa muito bem. E o volume de metano, Zé, que é liberado por Balbina hoje, dessa eutrofização, é semelhante de uma usina termoelétrica. Ou seja,
é tão poluente quanto queimar carvão, né? Chegou a esse ponto de degradação ambiental. Então não é uma energia tão inocente quanto a gente pensa, né, Zé? Importante frisar isso, né? Sem dúvida alguma. Para terminarmos aqui, a gente podia fazer um link, né, Thiago? Se ainda houver tempo. A ideia de São Paulo. Nosso mestre, ele trouxe aqui, só para entendermos o que está acontecendo ali dentro de uma lógica bem menor. Ali nós temos crise, galera, de abastecimento. A fundação da cidade de São Paulo, na segunda metade do século XVI, precisamente 1554, se eu não me engano, ela vai ser feita afastada das margens dos rios, por conta do medo do índio, né? Você tinha ali a figura do índio que poderia pôr em risco a vida dele. Então a galera forma a cidade bem afastada dos rios. Sim. E hoje nós estamos tendo essa crise porque nós não temos um fornecimento alternativo para lá. Então alguns ricos secaram e aí ficaram faltando essa água para lá. Perfeito. E aí nós temos esse racionamento que a galera daqui do Rio não entende. Zé, na minha casa tem água ainda. E em São Paulo tem algumas áreas que a água só está sendo aberta segunda, quarta e sexta. Então lá a crise ela se estende, ela tem um outro viés, que é a do abastecimento. Agora, presta atenção, galera. Isso é falta, né, de vergonha na cara dos governos. Porque eles deveriam levar essa água para casa das pessoas de uma outra maneira. Mas eles preferem o quê? Racionar a água, como o nosso mestre disse, porque não pode faltar para as empresas. Sem dúvida. Então você prejudica o abastecimento do social em prol do industrial. Mas é bem lógica dentro do capitalismo essa realidade, porque você pega uma empresa como a Sabesp em São Paulo, que obtém uma licitação do controle da água e que está lucrando horrores diante da crise. Isso é importante você entender, né? A Sabesp, que é uma empresa privada, ela consegue aumentar sua rentabilidade diante do pagamento de conta mais alta que o cidadão de São Paulo está realizando, né? Aí fica um jogando para o governo federal devolve para o estadual. Esse jogo de empurra, né, pessoal, é verdadeiramente lamentável, porque você tem ali, né, a bacia do Paraíba do Sul, que poderia estar levando água para essa estrutura ali da Cantareira e de outras áreas muito mais graves, que não existe porque não houve a criação de infraestrutura, não se pensou em rede, né? Esse é o problema do Brasil, tanto em energia com os apagões, tanto que agora com a falta d'água, né? Você percebe a falta de pensamento em rede. As políticas são estruturadas localmente, pensadas para o lugar. Eu sou vereador da minha cidade, eu crio políticas para a minha cidade e não há uma política ampla de interligação. Aí na hora da crise, meu irmão, a coisa fica complicada, né, Zé? Só para dar uma última pincelada, gente, porque muito se fala, crise climática, seca. Gente, realmente, né, existe um momento de ressecamento da atmosfera, que tem a ver com fatores que o Zé já mencionou, o desmatamento, que não pode ser desprezado. Você desmata na Amazônia, você tem menos umidade na atmosfera sendo levada para o sudeste, né? Aí você vai ter que estudar sobre os ventos contralisos, né, Zé? Que aí já é uma aula diferente, mas são ventos que vêm na alta atmosfera que são levados para os trópicos. E tem a questão do El Niño, né, pessoal? Onde os noticiários afirmam que realmente 2014 e 2015 são anos de entrada do fenômeno do El Niño, que é um fenômeno que as massas frias que deveriam entrar no Brasil e causar chuvas são desviadas para o Oceano Pacífico. Isso faz com que haja um ressecamento, principalmente do eixo norte-nordeste, mas pegando também algumas áreas do centro-oeste, do sudeste, né? O sul tem muitas chuvas, né? O sul vai ser uma área onde as chuvas elas vão estar bastante intensas, mas é um fenômeno que pode provocar essa estiagem, né, Zé? E agravar esse abastecimento. Mas não vamos colocar a culpa na questão climática, porque o El Niño é um fenômeno que sempre aconteceu e, na verdade, é a infraestrutura precária e a falta de pensamento de longo prazo das autoridades, né, Zé? Sem dúvida. Isso aí é muito importante ser dito, porque tem pessoas na rua que estão falando que a crise é por conta da falta de chuva. Existe também o fenômeno do clima, mas existe também a falta de vergonha dos governos que não agem em prol de controlar isso. Exatamente. Então a gente tem que pensar, senão a gente vai ficar só olhando para o céu e esperando chover, ou a gente contrata alguns índios para fazer a dança da chuva, e aí a gente não cobra de quem realmente deveria estar agindo para melhorar a nossa condição de vida. Mas segura essa fúria, Zé Bonner, porque vem agora o último bloco dessa série fantástica, onde a gente vai analisar essa geopolítica da água. E, meu irmão, trivela na chuleta para você, fica ligado.